Quando eu vejo o Escolar ou o Filho do Carteiro, essa obra do Van Gogh, eu consigo ver claramente uma criança em pleno Rubicão. Os contrastes que acontecem entre as cores frias e quentes, os tons complementares e primários que geram o tempo inteiro uma sensação de tensão a quem está olhando a tela. Fora isso, a gente consegue ver claramente a posição tímida do garoto com a forte iluminação, que nos gera esse sentimento de dúvida e de percepção que tem alguma coisa acontecendo ali. O olhar longe do menino insinua essa aflição e nostalgia. A obra de Van Gogh é um resumo para mim do que acontece no Rubicão. A gente observa a criança e mesmo que tudo fora esteja em perfeita harmonia, lá dentro tem alguma coisa muito misteriosa acontecendo. Olá, tudo bom? Hoje eu tô gravando de um jeito diferente, né? Porque essa pandemia vai passar e quando ela passar eu tendo a viajar muito e eu não quero deixar de gravar os vídeos, então tô testando outras formas também da gente poder gravar. Tô até com uma lapelinha aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma crise que me perguntam muito e é uma crise que eu passei, você passou e todos os nossos filhos passaram e se não passaram vão passar. É a crise dos 9 anos que se chama Rubicão. Rubicão é o nome de um rio na Itália, que num determinado momento da história, Júlio César decidiu então que passaria por ali com as tropas para enfrentar o inimigo que estava do outro lado. Foi uma decisão bem arrojada e também foi uma decisão que foi feita de uma hora para outra. A imagem do Rubicão para a criança é mais ou menos essa. De um momento para o outro, aquela criança ela desperta o olhar, porque isso acontece gradativamente na nossa biografia, né? A gente vai abrindo os nossos olhos para esse mundo sensorial e para as coisas da vida adulta ou da vida, né, da velhice ou da adolescência. Isso é um processo gradativo, né? Então, aos 9 anos é como se essa criança despertasse para algo totalmente novo, né? E ela começa a enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente. E ela começa a ver coisas que ela não via. Ela desperta, é como se fosse um despertar, né? Um pequeno despertar dentre tantos outros que a gente vai ter na vida, né? Às vezes vem assim de forma natural, às vezes a gente leva uma bolacha na cara para acordar. Bom, então a criança que antes, não sei, as mães ou os pais já devem ter passado por isso, você usava uma determinada roupa e aquela criança nem prestava atenção. De repente ela olha e fala, nossa, mas que roupa mais feia, né? Aquele olhar acordou para algo que estava adormecido. E nesse momento, todas as crianças elas têm um sentimento muito forte de morte, de medo. Algumas pessoas, eu sempre pergunto nos biográficos, quem aqui achava que era adotada? Muitas pessoas levantam a mão, elas começam a ter medo de não pertencer àquela família, né? Tem aquelas brincadeiras que eu não acho muito engraçado. Eu tenho que dar essa minha opinião aqui, assim, eu não acho nada engraçado. Ah, eu peguei você no pé de repolho, o homem do saco deixa você na porta de casa, e aquela criança aos 9 anos, ela começa a se questionar se aquilo realmente não é verdade. Ela tem muito medo que os pais morram, ou que as pessoas queridas ao entorno dela morram. Às vezes isso acontece e essa criança ela vive o Rubicão de uma forma muito intensa. Porque, na verdade, todo esse sentimento de finitude que a criança experimenta tem a ver com a morte da infância. Aos 9 anos é como se a gente inaugurasse esse processo que vai se dar, então, até a adolescência, que é da infância para a pré-adolescência, onde a criança vai acordando e vai despertando desse mundo da fantasia que ela estava vivendo até então, esse mundo do conto de fadas, aonde uma pessoa má é uma grande bruxa, aonde tudo é muito grandioso. Ela começa a despertar disso para esse mundo mais real. Agora, importante dizer, tem pessoas que despertaram para isso muito mais cedo. Tá? E isso, como eu já disse e digo em todos os vídeos, tem a ver com a história individual, com o colorido de cada biografia.
Mas enfim, aos 9 anos essa criança desperta, né? E ela começa a observar coisas que ela não via. Então ela começa a prestar atenção como a família trata os animais, a diferenciação social. Essa diferença social, ela começa a ficar muito forte aos 9 anos. A criança começa a perceber que existem crianças mais pobres, crianças que não têm condições de estar no mesmo ambiente que ela por uma questão econômica. Ela começa a prestar atenção como os pais lidam com essa troca social, né, que existe através dessas diferenças. E ela começa a ter um sentimento muito grande de justiça dentro dela, né? Porque ela começa a perceber as injustiças que existem no mundo. Isso é um momento muito difícil para a criança, né? A Márcia Della Negra, ela traz uma imagem que eu acho linda. Ela fala que aos 9 anos a criança toma um tapa no coração e ela percebe que o coração é um órgão feito para amar. O que significa isso, né? Significa que a criança realmente desperta para esse mundo dos sentimentos de uma maneira mais consciente, né? Então ela começa a se questionar, meu Deus, por que as coisas são assim? Só que como isso ainda é uma coisa muito inconsciente da criança, muito adormecida, ela traz isso no comportamento dela. Às vezes existe um silenciamento, às vezes esse sentimento de raiva aflora e essa criança ela fica realmente muito agressiva. Bom, gente, assim, pela primeira vez a criança está tendo que lidar com essa ambiguidade que vive dentro de nós entre amor e ódio, né? Uma coisa simples, né? Que eu com 43 anos ainda não faço a menor ideia como lide com isso, como se lida com isso, né? Mas a criança aos 9 anos, então, ela desperta pela primeira vez para essa necessidade, né? E isso traz para ela um mundo de sentimentos que até então ela não tinha que lidar. Essa crise, ela deve ser atenuada por volta dos 11 anos, 12 anos, né? Existem crianças que vivem um pouco mais cedo e crianças que só vão viver ela próximo aos 10 anos, mais ou menos. E aí algumas pessoas me perguntam, e como eu lido com isso? Minha resposta é, lide com isso, né? É seu filho. O fato é que ele vai passar por essa crise. Não é algo que a gente possa evitar ou atenuar. E também não é necessário fazer isso, né? Porque essa crise é importante para o desenvolvimento da criança, né? Para ela, porque aí começa a morte de um período muito importante que é a infância, né? Que, como eu já disse, vai ter a sua apoteose na adolescência, essa morte. Então é necessário que a gente respeite esse espaço da criança e compreenda que isso é uma questão muito mais interna do que externa. Fácil? Claro que não. Difícil? Como pais, mães, difícil? Dificílimo, né? Mas eu acho que é importante a gente dar um passo atrás, porque às vezes nós como pais, nós tendemos a dois movimentos, ou querer super proteger a criança, né? Ou não querer olhar porque aquela situação escancara algo que é meu. Então, é claro que a crise do Rubicão do seu filho vai ter a ver com o ambiente que ele vive? Sim, e esse é o ambiente que ele vive. E o que a gente pode fazer como adultos é olhar para isso e também aprender com essa crise que essa criança está nos trazendo, né? Quais elementos moram aí que tem a ver comigo ou não. Bom, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. É mais ou menos essa a imagem, né, do Rubicão. É essa decisão que a criança tem de atravessar esse rio, né, esse inconsciente interno da morte, dessa infância e passar para o outro lado do rio, então, para atravessar essa fase da adolescência como um adolescente, não mais como uma criança. Acho que era isso. Deixa aí suas dúvidas. Se eu conseguir, eu vou responder.
E boa sorte para vocês pais que estão com uma criança de 9 anos. Boa sorte para todos esses que vão passar. E um beijo, a gente se vê logo mais. Mua!